O Manuel Oliveira, ele colocou uma questão aqui que é bem interessante. Considerando que os negros no Espírito Santo são 56%, que as cotas de 20% seriam insuficientes. Eu acho que é um debate que a gente talvez possa fazer aqui e em outros lugares. Porque você vai chegar na Bahia, no Maranhão, onde tem 80% de negro, vai querer cota só de 20%? Pode ser que a gente queira mais, né? Então eu acho que é um debate que realmente a gente precisa fazer e tá pautando aí na sociedade quando a gente coloca a questão de cotas. Por isso que eu coloquei que a proposta é uma inicial e vocês vão, lógico, adequar a realidade daqui. E importante também chamar a atenção para a questão das mulheres negras, que é uma coisa que às vezes nós, homens, ficamos com uma visão achando que o mundo é masculino, e tem a questão das mulheres negras que são triplamente exploradas, porque são trabalhadoras, porque são negras, porque são mulheres exploradas e discriminadas e vítimas de várias violências aí que a gente sabe. Isso, aí vai somando, né, as discriminações, né? O José Paineiro coloca aqui uma série de questões que eu vou tentar abordar aqui. Que os movimentos e o sindicato podem fazer em relação ao poder público para ele cumprir essas coisas? Eu acho que é a mesma resposta que eu tinha dado antes. Eu acho que é aquilo que nós sabemos fazer, que é ir para a rua, brigar, manifestar, fazer greve, etc., e fazer pressão. Mas é necessário também que a gente tenha compreensão que sem essa pressão realmente a coisa não funciona. Eu queria dizer assim, de forma muito tranquila, eu sou petista, sempre votei no PT, sou da direção do PT estadual lá em São Paulo, evidentemente vou votar e estou fazendo campanha para Dilma, só que na questão racial do governo Dilma e para o governo Lula houve um retrocesso. Eu acho que é necessário que a gente paute isso, que isso seja cobrado inclusive na campanha. No governo do Lula tinham 5 ministros negros. No governo da Dilma tem uma ministra negra, que é a Luísa Barros, de combate ao racismo. Né? Oi? No Lula tinha 3 ministras negras. E 3 eram mulheres, né? Então eu acho que é necessário que a gente faça a cobrança. Eu estou dando esse exemplo nacional, é necessário que a gente faça a cobrança em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, para que os poderes, mesmo aqueles que nós elegemos, realmente assumam a questão racial de forma mais comprometida, porque nós queremos ter espaço aí. E concordo em parte com o que ele fala, que é a questão de que tem que ter negros, sim. Eu acho que tem, não é suficiente ter um branco que se diz comprometido com a questão racial. É bom que todos os brancos sejam comprometidos na luta contra o racismo, mas quem melhor vai falar pelo negro é o negro, da mesma forma que quem melhor vai falar pela mulher é a mulher. Não dá para eu chegar e falar, olha, eu quero ser secretário das mulheres da prefeitura. Peraí, né? Eu acho que quem tem que estar lá são as mulheres. Então eu acho que nós temos que falar por nós mesmos. Contudo, não basta ser uma pessoa negra. O que eu quis dizer em relação ao PITA é que você tem que ter compromisso com a questão racial. Nós queremos que sejam negros, nós queremos ocupar o espaço, inclusive do ponto de vista simbólico, mas tem que ter compromisso com a questão racial. Não dá para ser uma pessoa... nós tivemos uma experiência forte com o PITA lá em São Paulo. O PITA é um prefeito negro da maior cidade do país, pega lá o pessoal camelô. A maioria dos camelô, o que é? São homens, mulheres, negros da periferia, na época o desemprego muito grande, felizmente agora está menor, que iam lá para a rua trabalhar. Ele mandava descer o pau, tinha conversa, era a polícia para descer o cacete. Entendeu? A escola pública lá sucateou a escola pública, rebaixou o salário dos trabalhadores e trabalhadoras da escola pública, professores e professoras. Quem é, se a nossa pesquisa estiver correta, primeiro, uma parte significativa da categoria é de negros, e mais ainda, quem é que é atendido na escola pública, que foi a principal vítima do sucateamento da escola pública da Prefeitura de São Paulo, são os filhos de trabalhadores e trabalhadoras negros que colocam seus filhos na escola pública, porque os filhos dos ricos não colocam escola pública. Então, ele foi um prefeito que prestou um desserviço
a causa da questão racial, não só porque ele não deu visibilidade, porque ele não assumia isso, ele não precisava nem fazer discurso. O que ele efetivamente trabalhou enquanto poder público foi continuar a estrutura da máquina que praticava o racismo institucional e aprofundou isso, inclusive, por ser um cara de direita, né? Para concluir, a questão dos menores aprendizes, eu acho que é muito importante essa denúncia aqui. Eu acredito que isso é uma demanda que não deve ser só dos professores. Eu acho que vocês aqui deveriam, inclusive, chamar o movimento sindical todo, né, para fazer isso aí. Eu acho que pode ser até uma iniciativa do sindicato, mas eu acho que é uma coisa mais ampla até do que os professores. A questão que ele coloca ainda, que o Paineiras coloca, que o José Paineiras coloca, a questão de África, é verdade, existe muita ignorância em relação à África, né? Volta e meia se veicula coisas absurdas em relação à África, e a questão das nossas raízes, que colocou de forma enfática aí, não tem jeito, nós vivemos uma diáspora, nós fomos sequestrados, né? Nós fomos sequestrados, trazidos para cá, metade morreu no caminho, e se misturou de países diferentes, nações diferentes, cultura diferente, e realmente nós perdemos essa raiz. Não sabemos mesmo de onde é que viemos. A maioria não sabe de onde é que vem. A gente até supõe. Tinha uma época que tinha um povo que tinha umas coisas que às vezes aparecia, que eu achava engraçado, a pessoa, não, porque eu sou descendente de um rei africano, sabe, umas coisas meio para tentar compensar. Não tem nada descendente, nós fomos sequestrados, tratados de forma pavorosa e perdendo nossas raízes. O que a gente pode fazer para reencontrar nossas raízes é fazer a pesquisa, ir atrás, ir ponto a ponto e procurar. Acho que muita gente aqui já deve ter visto lido o livro que depois foi transformado numa minissérie, Raízes, né? Negras Raízes e tal. Então, o cara, ele fez isso. Um americano que ele foi lá, foi atrás, chegou lá na África, de onde é que foi sequestrado e tal, e escreveu aquele livro monumental. Eu acho que o jeito é esse, é a gente pesquisar. Eu não sei se a ciência, hoje, com essa evolução, a ciência, você acha que ela não seria capaz de facilitar isso, não? Através do DNA? Não, já faz. Eu acho que já faz. Teve um caso de um nazista lá nos Estados Unidos que era nazista e descobriu que tinha gene. Eu acho que até já faz, mas certamente é insuficiente, porque não vai dar conta da quantidade de gente que tem nisso. E outra, o que hoje são países, no passado não eram países. Os colonizadores juntaram e transformaram num país. Então, eu acho que a ciência pode fazer, pode sugerir, mas eu acho que a pesquisa, por isso que eu falei pesquisa, tanto a pesquisa científica, né, na biologia e tal, quanto a pesquisa antropológica, histórica, eu acho que deve ser feita, mas é a única forma da gente achar são nossas raízes. É uma ansiedade que todos nós temos, mas realmente a maioria não sabe de onde é que a gente vem. O que eu quero dizer é o senhor, com a influência que o senhor tem a nível nacional, principalmente São Paulo, pelo poderio, tentar essa possibilidade de abrir essa pesquisa do DNA, seria o começo. Eu acho que seria uma forma da gente de possibilitar, por quê? Essa é a minha preocupação. Quando você fala assim, fulano tem cidadania italiana, o italiano ele tem a árvore genealógica dele todinha, ele tem cidadania toda. Nós não temos a nossa origem. Tá. Embora eu não tenha o poder que você está falando que eu tenho, lógico que a proposta, com certeza, está acatada a proposta, e eu vou procurar, junto com os companheiros com quem a gente pesquisa na academia, desenvolver esse tipo de coisa. Eu acho que, com certeza, está correta a proposta, acho que a gente vai tentar fazer. Posso fazer uma adendo? Em África, principalmente essa região um pouco subsaariana, ela nunca teve localidades, são vários grupos étnicos dispersos no território, que durante um determinado período foram condensados em alguns reinos extraordinários africanos, que fizeram com que o próprio preço do ouro no Cairo, quando eles estavam sob domínio
dos árabes ficaram baixasse, gerou inflação, que é o reino de Mali, o reino de Goa, certo? O reino de Yorubá, que foi também assimilado por esse reino de Goa. Certo? Então, é bastante complexo. Algumas etnias são mais fortes, como a dos Zulus, né, em África, que é conhecido como África do Sul. Mas o que pode dar uma resposta para o nosso colega ali, ele lê dividir para dominar, porque os países eles foram criados a partir da estrutura imperialista, né, promovida pelos países centrais europeus, e aí eles dividiram a África na Conferência de Berlim, e aí eles nominaram, né, a determinadas regiões, sem levar em consideração essas diferenças étnicas, certo? Então, é bastante complexo, porque essa diáspora que houve, né, pelo sistema escravocrata, ele juntava todos no mesmo pacote. Então não existia uma identidade, uma identificação, porque a África ela é vista historicamente como uma localização de trânsito, tanto do trânsito islâmico quanto do trânsito cristão. Haja visto a questão da divisão do Sudão hoje, certo? Que também existem várias etnias dentro do próprio Sudão que se degladiam e não conseguem efetivamente se estabelecer como identidade. Eles são identidades étnicas específicas. Então é complexo, né? Mas é louvável e pertinente a sua preocupação. Eu esqueci seu nome? E essas informações estão em José Bezerro, tá? Professor, Isso aí recebo a sua interferência, inclusive pela sua cultura, como uma boa aula para todos nós, esperando que não seja impedimento, que nós já não criemos de imediato uma barreira, que não comece aqui a barreira. Que a gente tem que partir daqui. Porque se nós mesmos, não pode por isso, não. Podemos sim e devemos sim, mas a sua cultura foi amplamente